Olá pessoal, graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ensino religioso. E hoje nós vamos começar a definir e a finalizar o nosso debate sobre religião, moralidade e ética. Hoje nós vamos na parte 4 do vídeo, talvez não concluamos ainda hoje o tema, que eu quero fechar ele bem legal para nós, mas talvez na próxima videoaula a gente já conclui esse assunto, religião, moralidade e ética. Hoje nós vamos na parte 4, não é? Na parte 4, definimos religião, moralidade e ética, tratamos sobre conceitos absolutos e hoje nós vamos entrar na relação da religiosidade com a moralidade, ok? Então, antes de nós começarmos, os textos bíblicos, que eu vou citar alguns aqui durante a aula, estarão aqui na descrição do nosso vídeo para você não perdê-los, tá bom? E os meus alunos que estão assistindo, lá no Maestro, nós teremos as atividades relacionadas a esta videoaula. Então depois corre para lá e faça as atividades, tá bom? E deixa o seu like aí no nosso vídeo, curte aí, dá essa moral para nós, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber aí as notificações das nossas próximas videoaulas, tá bom? Feito isso, deixou seu like, se inscreveu, ativou o sininho, bora para nossa aula. E compartilha o nosso vídeo para que as outras pessoas aí, os seus colegas, os alunos, outras pessoas também desfrutem da nossa aula e assistam também, ok? Dê essa força para o nosso canal e bora estudar, bora para a nossa aula, ok? Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, religião, moralidade e ética, parte 4. Dentro do campo filosófico, há duas questões que são pontuadas para que o nosso argumento seja plausível, para que nós tenhamos sustentação em nossas defesas e na construção dos nossos valores morais e éticos. Quais são eles? É chamado de ponto de transição e a alavanca de Arquimedes. Eu vou explicar isso com calma. A ideia de ponto de transição ou o ponto transcendente tem a ver com aquilo que transcende o limite do pensamento filosófico. Então, o termo transcendência da ideia de algo que vai além, não é? Algo que está além de nós. Imanência é o contrário. Imanência é o que permanece dentro de nós, nasce de nós mesmos e se limita à existência e à estrutura de pensamento humanos. Muito bem. Então, a ideia é que nós precisamos, de fato, algo fora de nós que nos influencie e que nos conduza de modo seguro em busca do pensamento e da construção da moralidade, que é o nosso assunto específico. E aí que está a grande discussão. O que pode nos conduzir? Se eu falar, não, o que nos conduz sou eu mesmo, então eu estou no campo da imanência. E aí, se eu digo que o que me conduz sou eu mesmo, eu perco o referencial. Por quê? Porque eu entro num campo subjetivo, num campo limitado e num campo egoísta. Se o que me conduz sou eu mesmo, o que vai te conduzir é você mesmo e nós não temos padrões. O que é certo para mim é errado para você, o que pode ser certo para você é errado para mim e a gente nunca vai se entender. Não é? É o que acontece com a nossa humanidade, é o que acontece com a existência humana secular humanista que nós temos hoje.
Nós vivemos num relativismo absoluto, absurdo, e que ninguém sabe o que é certo e errado. Nós perdemos os referenciais. Muito bem, vamos lá. Nós precisamos, então, de algo que seja autossuficiente. Nós precisamos de algo que dê-nos a direção segura. E nós não somos autossuficientes. Esse é o problema. Precisamos de algo que direcione, então, o nosso coração, direcione a nossa mente, direcione os nossos valores, construa os nossos valores. E aí que entra a religião no relacionamento moral, ou na construção dos elementos morais e éticos. Porque toda filosofia, eu falo filosofia aqui, todo pensamento filosófico tem a sua base transcendental, com influências externas. Isso é algo importante, significativo. Talvez você não saiba, mas desde os primórdios da filosofia grega, por exemplo, a religião sempre teve uma influência muito grande, não uma influência destrutiva, como muitos falam. Isso é balela. A religião, ela sempre teve uma influência positiva na construção de valores morais. O homem, egoisticamente, ele pode usar da religião para a destruição. Claro. Mas aí foge dos elementos morais, não é? Então, mas voltando ao meu ponto, então há uma base fora do homem, fora de nós, que nos conduz à construção moral. E qual é essa base? Qual é esse ponto de transição transcendente que pode nos conduzir ao conhecimento e o estabelecimento dos valores morais? Muito bem, é aqui que nós entramos numa grande questão nossa. Eu creio e estou absolutamente convencido que é Deus. É Deus. Deus é esse ponto de transição. Deus, o Criador. O Criador. Não a religião. Não confundam Deus com a religião. Deus é transcendente. A religião é imanente. Deus é o ponto de transição transcendente que vai além de nós. É o Criador que estabelece, e o verbo é esse mesmo, nós temos medo desse verbo, de alguém estabelecer para nós. Não, Deus é o Criador e estabelece para nós essa estrutura de pensamento, de realidade e da construção dos valores morais. Muito bem. E nós temos um segundo elemento, que é o ponto de Arquimedes, ou alguns chamam alavanca de Arquimedes. Não é? O que é o ponto de Arquimedes? O ponto de Arquimedes é um ponto onde você vai, então, alavancar, onde você vai fazer esse salto, onde você vai sustentar o seu pensamento para você chegar em algum lugar. O pensamento filosófico necessita de um ponto fixo, chamado na física de um ponto arquimediano, de referência do qual parta e sobre o qual fundamente o seu suporte último. E onde está? Onde nós colocamos esse ponto de Arquimedes? Ou essa alavanca de Arquimedes? No pensamento imanente humano? Não. Aí que está o problema. Se eu colocar no pensamento humano, no coração, né? Siga o seu coração, faça o que o seu coração manda. A gente só vai bater cabeça. É o coração humano que define o que é certo. Está errado. Nós não conseguimos. Nós temos que ter um ponto de alavanca transcendente. Qual que é esse ponto de alavanca? Qual que é o ponto de partida confiável e fixo, que não muda, que é imutável e que é confiável? A palavra de Deus, a revelação, a Bíblia. É isso que
os princípios religiosos vão estabelecer. Dentro da ciência da religião, seguindo aí conceitos ortodoxos, reformados, o ponto arquimediano é a revelação. E é aqui que entra a relação da religião com a moralidade. É aqui. Porque é a religião que vai fornecer. E é muito interessante, pessoal. É algo muito interessante que um ponto fundamental da nossa aula é a prova de tudo isso que eu estou falando. Muito bem. A prova de tudo que eu estou falando é a própria revelação. A revelação diz que Deus criou o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra, está lá Gênesis 1:1. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1, já parte do pressuposto que existe um Deus transcendente, um Deus antes da criação, que criou todas as coisas. E que estabeleceu os elementos morais, os valores morais. Mas talvez você fale assim: mas eu não creio na Bíblia. Eu não creio na revelação. Ok, eu tenho um outro argumento. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio ao fim. Tem duas questões que nós podemos trazer. Eu quero ser bem breve aqui, a nossa aula é para o pessoal do Ensino Fundamental 2, então eu quero ser bem resumido, porque aqui a gente poderia explorar a história, de onde parte todos esses conceitos e os pensadores, etc. Isso é outra disciplina. Mas há dois conceitos. Um é o senso da divindade e o outro é o desejo pela eternidade. Deixa eu explicar rapidamente. O que é o senso da divindade? De onde nasce a semente da religião? Isso é um sentimento inato que nasce com o homem, que faz com que ele perceba e que ele tenha, que faça com que o homem tenha esse senso de que existe um ser superior, transcendente e que estabeleceu as coisas. E isso, pessoal, presta atenção, todo ser humano nasce com ele. É aqui que nós temos a semente da religião. É aqui que faz com que o homem seja um ser religioso por essência. É isso que faz com que todos os homens, todas as mulheres, todos os indivíduos de todos os tempos, em todas as culturas, por mais isolada que seja, tenha o elemento religião. Eu já disse isso para vocês quando nós demos aula sobre o que é religião e de onde vem a religião. Então a religião, ela nasce não de uma construção humana apenas, mas do senso da divindade e da semente da religião que o próprio Deus, ao criar a humanidade, depositou no coração e na mente humanas. Muito bem, isso é inato, isso nasce conosco. Fala assim, mas eu sou ateu, professor, eu não acredito em Deus. Ok, eu respeito a sua religiosidade, porque o fato de você ser ateu e o fato de você negar a existência de Deus ou negar a sua fé em Deus, você já parte do pressuposto que existe um Deus que você vai negá-lo. E esse fato de você lutar com a sua fé ou com a sua não fé mostra a sua religiosidade. Se nós não fôssemos religiosos, jamais nós falaríamos de teísmo ou de ateísmo.
Mas tem mais um ponto. É o desejo da eternidade, especificamente aqui nesse texto. Deus pôs a eternidade no coração do homem. É por isso que o homem é um ser religioso e anseia pela vida depois da morte. A vida depois da morte é uma discussão filosófica antiga. Não nasce dentro das igrejas. Nasce dentro da filosofia, da busca pela verdade. E a busca pela verdade passa pelo conceito do depois da morte, da eternidade. O homem tem medo da eternidade porque ele anseia por algo que ele não conhece. A eternidade. Muito bem. Qual que é o resultado dos elementos, né, do senso da divindade, semente da religião, desejo de eternidade? Duas coisas, que eu já falei uma, é a religiosidade. É o homem como um ser religioso. A sociedade é religiosa. A sociedade é permeada de religião. Segundo, é a lei de Deus implantada na mente humana que faz com que eu tenha noção de certo e errado. Você pode não ser um religioso daquele que vai na igreja, que fez o seu batismo, a sua profissão de fé, ou você fez a sua primeira comunhão, ou você não frequenta nenhuma igreja. Você é até ateu. Pode ser, mas você vai ter dentro do seu coração e da sua mente a noção do que é certo e do que é errado. Você que é pai, você que é mãe, você vai ensinar para o seu filho o que é certo e o que é errado. Você que é filho, a maioria que me assistem são filhos, são adolescentes, são meus alunos, adolescentes ainda, pré-adolescentes, adolescentes, sabem, têm uma noção de certo e errado, de que tem que obedecer o pai, a mãe, e a escola, do que eu tenho que estudar, do que eu tenho que fazer e do que eu não posso fazer. Nós não cometemos o erro sem saber que aquilo é erro, a gente sabe que é. Então, tudo isso mostra duas coisas. Primeiro, que há um ponto de transição transcendente além de nós. É Deus, é o Criador. E há essa alavanca de Arquimedes que me põe em relacionamento com Deus, que é a revelação. É a revelação. É a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é um livro, a gente pode estudar sobre isso, nós vamos estudar inclusive ensino religioso. O que é a Bíblia Sagrada? É a revelação de Deus. É Deus se dando a conhecer ao homem, e quando Deus se dá a conhecer da sua natureza, quem ele é, as suas obras, o que ele faz e a sua vontade, como ele quer que nós vivamos na presença dele. E felicidade significa eu viver em comunhão com o Criador. Em comunhão com o Criador. Então, dito isso, eu quero concluir. Na próxima aula, nós vamos explorar um pouco mais sobre a revelação dos elementos morais de Deus. Ok? Vai ser o nosso último vídeo dessa série. Mas eu queria mostrar para vocês o Salmo 19. O Salmo 19, que diz assim: os céus, eu vou ler aqui do versículo de 1 a 14, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Olha, o texto, o salmista Davi está dizendo que quando eu olho para a natureza, eu vejo a pregação a respeito do Criador. A natureza abre os meus olhos para que eu perceba que existe um ser superior. E esse é o senso da divindade. Quando você vai à praia, o nascer do sol, numa cachoeira, quando na natureza, ou quando você vê as belezas da vida, nosso coração se enche de algo maravilhoso. Mesmo que você seja ateu, vai encher o seu coração de algo maravilhoso, de uma paz, de algo assim. Olha, alguém fez isso. Você pode lutar contra isso. Você tem direito a isso. Mas você não pode negar que isso exista. Versículo 2. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol.
o qual, como noivo que sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Agora, depois do salmista mostrar a criação que mostra quem é Deus, ele vai falar da revelação de Deus. A lei do Senhor. A lei do Senhor é a vontade revelada desse Deus e é onde nós temos o nosso ponto de Arquimedes, a alavanca de Arquimedes, um ponto fixo, confiável, onde nós vamos construir os nossos elementos morais. Olha o que a revelação de Deus vai falar dela mesma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Olha a ideia de eu guardar a lei do Senhor, que são os conselhos amorosos de um Deus que quer a felicidade das suas criaturas. Então, em guardar essa lei do Senhor, eu tenho grande recompensa. Isso é conosco. Quando nós fazemos o bem, somos recompensados. Quando fazemos o mal, somos aplaudidos? Não. Quando fazemos o mal, quando pecamos, quando erramos, quando mentimos, nós recebemos a paga, a dura paga pelos nossos erros, os nossos erros. Diz o texto, versículo 12 ao 14 para encerrar. Quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo. Quer dizer, quando eu olho para a lei, dos conselhos de Deus, eu olho para mim mesmo e falo, guarda da soberba o teu servo, que a soberba não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Eu concluo esse vídeo, essa videoaula, mostrando para você que é a revelação de Deus que vai nos trazer os valores morais absolutos que vão fundamentar a nossa sociedade. A sociedade ocidental, ela está amparada na revelação. Sabia disso? A sociedade ocidental, todo o Ocidente, ele foi construído a partir dos valores morais absolutos da revelação. Se os homens, se os indivíduos cumprem ou não, é outra questão. Mas o fato de alguém não cumprir os valores morais da revelação não significa que os valores morais da revelação estejam errados. Quem está errado é quem não observa esses valores morais absolutos que fundamentam a nossa sociedade. Então a religião, ela traz o ponto de transição transcendente que é Deus e traz essa alavanca de Arquimedes, que é a revelação de onde nós vamos caminhar e sustentar os nossos elementos morais e éticos. No próximo vídeo aula eu vou explorar finalmente, espero concluir concluindo a questão da lei de Deus, da vontade de Deus, de onde nascem, de onde são estabelecidos os valores morais e éticos, e mostrar para vocês que quando obedecemos, nós somos recompensados. Ok, gente? Que Deus abençoe. Deixa o seu like aí no nosso vídeo. Vamos que vamos. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.